Bem, gente, esse é o Café com Números e hoje eu trouxe mais uma questão envolvendo desigualdade das médias para vocês. Veja ela na tela. A questão, ela diz o seguinte, ó. Sejam A, B e C vértices de um triângulo inscrito em um círculo de raio unitário e seja P um ponto sobre o perímetro do triângulo, mostre que PA vezes PB vezes PC é menor ou igual do que 32 sobre 27. Ó, gente, olhando aqui para o desenho no quadro, eu já tenho aqui meu triângulo inscrito na circunferência e tenho aqui um ponto sobre o lado BC. A questão disse que o ponto P estaria sobre o perímetro do triângulo, então eu poderia colocar ele aqui em qualquer um dos lados que isso daria certo. Eu escolhi colocar sobre o lado BC. A gente quer demonstrar essa desigualdade. Quando a gente olha para essa imagem, se eu prolongar do ponto A até aqui o ponto Q, tá certo? Se eu prolongar AP até Q, esse segmento vai intersectar a circunferência nesse ponto Q, né? Óbvio. Só que isso serve para quê? Porque na hora que eu faço esse prolongamento, eu posso aplicar uma propriedade que existe na circunferência, com relação à circunferência, que é chamada potência de ponto. Tem uma propriedade que não dá para entrar em detalhes, que vai dizer que PB vezes PC é igual a PA vezes PQ. E aí quando você olha para isso aí, observe que já está meio com a cara do que a gente quer demonstrar, né? Porque está aparecendo aqui um PB vezes PC, só está faltando aparecer o PA. Então se eu multiplicar ambos os lados por PA, isso aqui vai ficar PA vezes PB vezes PC igual a PA ao quadrado vezes PQ. E aí a minha ideia vai ser tentar manipular esse lado do que esse. Porque como eles são iguais, né, eu quero demonstrar para esse, mas esse aqui é igual a esse. Então se eu demonstrar para esse, automaticamente eu terei demonstrado para o outro. Agora, a pergunta que você tem que fazer é por que talvez esse seja melhor. Primeiro, porque eu estaria trabalhando só com dois segmentos, duas variáveis. E segundo, porque eu sei que PA mais PQ é uma corda. Se eu juntar PA com PQ, isso vai dar uma corda da circunferência. E essa corda tem que ser menor ou igual do que o diâmetro. E o diâmetro ele é 2, porque o raio da circunferência, como foi dito, vale 1. Então, por isso, eu já consigo uma relação entre PA e PQ que eu não consigo tão facilmente, tão diretamente com os outros três. Então, automaticamente, é de se esperar que manipular por aqui seja mais fácil. E aí, qual foi a ideia? Como aqui tem uma multiplicação, eu comecei a pensar, poxa, vou calcular a média geométrica aqui entre alguns termos. Que termos? Eu vou imaginar PA, PA e PQ. Vou calcular a média geométrica entre eles três aqui, ver o que acontece. A média geométrica entre eles três vai ser a raiz cúbica, né, que é da quantidade, vezes a multiplicação. Então isso aqui seria PA ao quadrado vezes PQ. Só que eu sei que a média geométrica ela é menor ou igual do que a média aritmética. Então eu fui lá e tentei calcular a média aritmética. A média aritmética seria PA mais PA mais PQ sobre 3. A média aritmética entre esses três caras. Só que já apareceu PA mais PQ, que era uma relação que a gente conhece. A gente sabe que PA mais PQ é menor do que 2. Então, a média aritmética ela é menor do que o quê? Porque PA mais PQ é menor do que 2. Isso eu já sei que é verdade. Bem, alguns de vocês aí podem se perguntar, se esse aqui é menor do que 2, o outro também é menor do que 2, né? Porque PA com certeza é menor do que o diâmetro. Então, é de se esperar que isso aqui seja menor ou igual do que 4/3. Né? Porque o de cima seria menor ou igual do que 4. E, portanto, o conjunto todo é menor ou igual do que 4/3. Mas isso não é verdade. Porque eu não garanto a igualdade. Tem que ter cuidado com isso. Eu garanto que é só menor. Em nenhum momento eu posso garantir que a soma desses três pode chegar a ser igual a 4/3. Eu garanto que ela é menor, mas não igual. E aí eu não posso usar esse fato, porque eu quero demonstrar uma coisa que inclui o igual, é menor ou igual e não apenas menor. Então usar só o menor do que 4/3 não vai ser muito viável, né? A ideia é que
A média geométrica é menor do que alguma coisa e essa coisa é menor do que o número. Só que eu preciso de um igual, tá certo? E esse igual vai vir como? Qual foi minha ideia aqui? Eu não já sei que PA mais PQ é menor do que 2? Aqui tem um PA sobrando, né? Então se eu tivesse outro PQ, eu conseguiria dizer que é menor ou igual. Então, ao invés de calcular a média entre PA, PA e PQ, eu calculei a média entre PA, PA e 2PQ. Porque se eu colocar outro PQ aqui, ó, botar um 2PQ aqui e um 2PQ aqui, eu vou ter um PQ mais PA que é menor do que 2 e outro PQ mais PA que também é menor do que 2, menor ou igual a 2 e, portanto, tudo junto é menor ou igual do que 4/3. Então, como a média geométrica é menor do que a média aritmética e a aritmética é menor ou igual do que 4/3, eu posso garantir que aquela expressão, ó, raiz cúbica de PA ao quadrado vezes 2PQ, essa expressão aqui, ela é menor ou igual do que 4/3. Elevo ambos os lados a 3, isso aqui vai ficar PA ao quadrado vezes 2PQ menor ou igual do que 64/27. Divido por 2 para tirar esse 2 daqui, né? Ó. Então isso aqui vai ficar PA ao quadrado vezes PQ menor ou igual do que, na hora que eu dividir por 2, isso aqui vai ficar 32/27. E aí chegamos onde queríamos. Isso aqui é menor ou igual do que 32/27. Só que isso aqui é PA vezes PB vezes PC. E aí, demonstramos. Legal, né? Gostou do vídeo? Compartilhe com seus amigos e não esquece de curtir. Isso ajuda o nosso canal a crescer e disseminar mais conhecimento matemático. O Café com Números agradece. Um abraço numérico a todos.